Bom dia, UPA, bom dia aí todos os papais, todas as mamães, todos os responsáveis. Estamos aqui na nossa aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Reverendo Diego. Estamos aqui na quarta lição da nossa revista, né, que foi iniciada pelo Tagore. Você acompanha as aulas anteriores aí no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana de Botafogo. A lição é essa: enfrentando as dúvidas e o sofrimento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a única verdade. Que ideia é essa? Que perspectiva é essa de que apenas o Evangelho é a verdade, apenas ele deve receber a minha confiança, o meu coração, quando a gente fala de fé e de vida com Deus. Então vamos abrir a Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos 14 a 16. O texto já está aqui no meu tablet. Eu peço que você abra aí na sua Bíblia, aonde você a tem, no celular, no tablet, enfim, né? Abre aí comigo e acompanhe a leitura, por favor. Diz assim o texto: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O que o apóstolo Pedro está fazendo nesse texto aqui? Ele está falando de um tipo de sofrimento, de um tipo de injúria, de insulto que vem sobre mim, que vem sobre você e que veio primeiro, né, sobre o povo da igreja que ele escrevia, que recebeu essa carta que ele escreveu, por ser fiel a Deus, por ser fiel à verdade de Deus, por ser fiel à palavra de Deus e à vontade de Deus na sua palavra revelada. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre como a gente relacionar a nossa fé com a cultura em que a gente vive. Né? Como afirmar a verdade do Evangelho, do amor de Deus por nós, em meio a um relativismo que está diante da nossa cultura. Vamos pensar então um pouco sobre isso e eu espero que seja bênção para mim e bênção para você também. Bom, falando um pouco da cultura que a gente vive, né, tem uma corrente aí de ideias e de pesquisa e tal, que fala que a gente vive num tempo assim de pós-verdade, não é? Que a verdade acabou. Se existiu em algum momento, agora não existe mais. A verdade ela é impossível de ser alcançada. Isso vale para várias áreas do saber e vale também para a religião, vale também para a fé cristã. Então é comum... Eita, caiu tudo aqui. Então é muito comum a gente encontrar pessoas dizendo para a gente o seguinte: olha, né, isso já aconteceu comigo, por exemplo. Olha, Jesus funciona para você, Diego, mas para mim não, né? Eu tô de boa, eu tô tranquilo. E aí, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz quando a gente lida com esse tipo de questionamento à nossa fé? A gente chega a ouvir, por exemplo, coisas do tipo: não existem verdades absolutas, o que em si mesmo já é um contrassenso. Como é que você pode afirmar que não existem verdades absolutas? Ora, essa já é uma afirmação absoluta. Então eu já começo a questionar por aí. Mas esse é o tipo de coisa que a gente ouve e que muitas vezes a gente deixa entrar no nosso coração. Então isso vai além de filósofos e teóricos e tal, e passa meio que a fazer parte do senso comum, inclusive chegando na igreja. Então a gente tem hoje pessoas que dizem que acreditam em Deus, dizem que acreditam na Bíblia, mas têm e lidam com a dúvida. E veja, né, lidar com a dúvida nem é o problema. Nem é o problema. Todos nós temos dúvidas porque a gente não sabe de tudo. A gente não consegue compreender tudo. Mas a gente sabe que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É a palavra de Deus para nós. E aí, a partir do momento que eu tenho fé em Deus, mas eu, puxa, a Bíblia, né, tem coisa que é difícil de entender, vai que não é isso e tal, eu estou me deixando
envolver por esse espírito de dúvida, vamos dizer assim, que está sobre boa parte da nossa cultura. E aí eu preciso ter cuidado com isso, eu preciso ter cuidado com isso. Por isso a nossa lição hoje vai focar nessa relação entre a nossa cultura e a fé que a gente professa, né? Como a gente lidar com essa dúvida, não apenas nossa, mas também das outras pessoas, e como a gente faz para confiar em Deus, para confiar em Cristo e compartilhar dessa fé e dessa confiança, beleza? Vamos junto, né? Primeiro aí, voltando a essa reflexão sobre o relativismo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso já já, mas numa cultura que muitas vezes predomina essa não verdade, a gente precisa ter cuidado com a nossa fé. A gente precisa ter cuidado com a nossa fé e com a nossa relação com Deus. Porque impregnados por isso, né, não é difícil que alguns de nós, por exemplo, falem o seguinte: olha, será que não é fanatismo da minha parte afirmar que só Jesus é Senhor? Será que não é assim exagero da minha parte pensar em pecado, pensar em salvação, pensar em fé, pensar em oração? Vai que não é assim. Né? Será que não é exagero da minha parte imaginar que assim, só a fé cristã, só o evangelho, só o cristianismo fala a verdade a respeito de Deus? Será que não é verdade aquele negócio que o pessoal fala, né? Assim, todos os caminhos levam a Deus? E aí eu quero lembrar, quero compartilhar com vocês aqui uma história que eu vivi uma vez, assim, uma conversa, não chegou a ser uma discussão, mas foi uma conversa, né? Exatamente sobre esse ponto relacionado à verdade. Né? Eu estava conversando com uma pessoa e lá pelas tantas sobre esse assunto. Diego, mas olha só, a verdade é impossível de ser alcançada. Não existe verdade. Ele me saiu com essa. E aí eu falei, não, peraí, como é que a verdade não pode ser alcançada? É claro que a verdade pode ser. Não pode por causa disso. E começou a argumentar. E aí eu falei para ele, tá bom, mas quanto que é 2 mais 2? Quanto é que dá? Qual é o resultado? 2 mais 2. Não, mas não entendi. O que isso tem a ver? Não, me responde. Quanto que é 2 mais 2? E aí ele titubeou. Então, 2 mais 2 é 4. Mas o que isso tem a ver? Eu falei, não sei. Não sei, se não existem verdades absolutas, não é? Como eu vou saber que 2 mais 2 dá 4? Não, mas isso... Eu falei, cara, é isso. É isso. Né? Esses dias eu ouvi uma outra analogia sobre isso, muito legal. Não, eu sou o tipo de pessoa para quem, assim, a verdade não é absoluta. Né? Cada um tem a sua opinião e as coisas não podem ser assim fechadas e tal. E aí eu falei o seguinte, vai que essa pessoa, quer dizer, a pessoa falou, né? Eu ouvi um pastor falando, né? Essa pessoa vai fazer uma prova para um concurso público. E aí o edital diz exatamente o que ele precisa estudar, porque ali ele vai encontrar as respostas que estarão na prova. E aí a pessoa que assim tem a mente aberta, entre aspas, né? Não acredito em absolutos. Tem o edital, mas eu vou escrever do jeito que eu quero. Será que a banca vai aceitar essas respostas? Não, porque são respostas que vêm assim do meu coração. E eu tenho que ser aceito. Desculpa, não faz sentido. Então é claro que para várias áreas do saber existem sim verdades absolutas, coisas que não podem ser negociadas, né? Coisas que não podem ser mudadas. Por quê? Porque eu quero. Porque na minha cabeça é assim. Porque cada um tem a sua verdade, então aquela banca lá da prova tem que aceitar as minhas respostas. É claro que não. Isso não faz o menor sentido. E eu quero fazer uma ressalva aqui antes da gente continuar, né, relacionado, por exemplo, a quem crê diferente de nós. Veja, né, o fato da pessoa crer diferente de nós não quer dizer que ela deve ser desrespeitada, humilhada, odiada, maltratada, de alguma maneira. É claro que não. Cada ser humano merece o nosso amor, é digno do nosso amor, do nosso respeito, do nosso cuidado, do nosso carinho. Não é isso que eu estou falando. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que nós seremos conhecidos pelo amor que nós compartilhamos uns com os outros. Então não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é que discordar é possível. Dialogar é necessário. O fato de eu respeitar a crença e a fé do outro não me impede de discordar dele. Foi o que Jesus fez. Jesus discordou de um monte de gente enquanto ele anunciava o Evangelho. Então é disso que a gente está falando aqui.
né? Nada impede a gente de continuar a afirmar a nossa fé, afirmar a confiança que nós temos na palavra de Deus, afirmar o seu amor, afirmar a morte de Jesus em nosso lugar, né? Então, primeiro, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, em primeiro lugar, aprendendo a relacionar a cultura em que a gente vive com a fé que a gente professa. Né? Relacionar a cultura que a gente vive com a fé que a gente professa. Né? Então, a gente vive um tempo em que, na nossa cultura, nós somos muitas vezes, eu já falei sobre isso com vocês em outras aulas, a cultura tem muita coisa que é legal. O que eu chamo de cultura é o mundo que a gente vive, né? Os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, isso é a cultura. É onde nós estamos envolvidos e é o lugar em que nós vivemos. Tem muita coisa legal nisso aí, mas tem muita coisa que não é legal, e a gente sabe disso, não é segredo nenhum. E uma das coisas que não são legais é justamente assim uma força que puxa a gente para que a gente não assuma compromissos. Para que a gente não assuma compromissos. A gente vê, por exemplo, o casamento e a ideia do casamento sendo relativizada, a própria ideia da monogamia, né? A própria ideia do respeito ao outro, as amizades. Não, a amizade é circunstancial. A amizade é assim, desde que me sirva, né? E por aí vai. E por aí vai. Então, nesse ambiente, essa desconfiança de tudo que precisa de dedicação, de tudo que precisa que eu empenhe a minha palavra, que eu seja verdadeiro, que eu seja leal, não é? Recai também sobre a fé e sobre a religião. Não é? E aí, a cultura vai oferecendo outras saídas, que são saídas cada vez mais autocentradas. Como assim, Diego? Autocentradas? Centradas em mim mesmo. Centradas naquilo que eu gosto, centradas naquilo que me faz bem, centradas naquilo que me deixa confortável. Né? Então, todo mundo que discorda de mim, tudo que discorda de mim, tudo que de alguma maneira me pressiona e me tira do meu estado de conforto, né? Não, isso deve ser desprezado. E a cultura, no lugar disso, vai oferecendo consumo. Então eu tenho que comprar, consumir, porque aí eu vou ser feliz. Vai me oferecendo um apoio, ou assim, uma força para que os meus sentimentos prevaleçam, para que a minha visão de mundo prevaleça, para que a minha opinião prevaleça. Isso acaba sendo egoísta demais. Ou seja, no lugar dos meus compromissos e dos meus votos, né, dos meus compromissos com a minha família, com os meus amigos, com o meu marido, com a minha esposa, daqui a pouco vocês vão crescer aí e casar e assumir os compromissos de vocês também. Não! O negócio é ser feliz. O negócio é ter os meus direitos respeitados. Eu ouvi isso de um professor uma vez, reverendo Paulo Severino. Né? A gente vive a era dos direitos. Né? Mas e os deveres? E os nossos deveres? E aí, com cada cabeça pensando numa coisa, o caos está instalado. E a gente vê, sobretudo, duas maneiras de pensar, né, nesse sentido. A primeira é o cinismo. É o cinismo, que é inclusive uma escola da filosofia grega e tal. Eu não vou nem entrar nisso aqui, que não dá nem tempo para fazer isso. Né? Mas, assim, o cínico, nesse sentido aqui que a gente está falando, é aquele que simplesmente discute pelo prazer de discutir. Lembra lá do Coringa, do Heath Ledger, né, no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele não queria poder, ele não queria dinheiro, ele só queria ver o circo pegar fogo, como diz o Alfred conversando lá com Bruce Wayne. Ele só queria ver o caos. Então tem gente que tem essa atitude diante da vida, uma atitude cínica. Não é assim, tá tudo bem, não é bem assim, não. Pouco comprometimento, pouca profundidade, né? E só discorda pelo prazer de discordar. Não se aprofunda em nada. Infelizmente a gente conhece gente assim, que chega a dizer que pra gente, que a nossa fé é assim, uma muleta pra gente se apoiar. Não, você está querendo se esconder da vida, está querendo lidar com a sua infelicidade, aí você se apoia na fé, quando ela mesma está ali com dificuldade de encontrar algum sentido para a sua vida, e isso a gente vai falar já já.
Então, primeiro tem o cinismo, em segundo lugar tem o relativismo, que a gente está falando pra caramba aqui. Né? O relativismo é o quê? Olha só, qualquer certeza, qualquer absoluto, cuidado, abra o olho. Não é assim, todos os pontos de vista são igualmente bons e ruins. Então, cuidado, não se apegue a nada, não segure nada, não se comprometa com nada. Desculpa, gente. Né? O caminho do cinismo e o caminho do relativismo, quando a cultura os propõe para nós, não são caminhos para a nossa vida. Né? E, lamentavelmente, a gente vê assim predominando no nosso tempo hoje. E, apesar disso, né, não quer dizer que elas sejam corretas. Né? E, muitas vezes, quando a gente decide seguir essas visões, né, às vezes até assim inconscientemente, né, a gente percebe, com uma análise assim do nosso coração, como isso pode nos fazer mal. Como isso pode deixar a gente assim num grande abismo, num grande vazio. Aí eu volto lá para o texto de 1 Pedro que a gente leu, quando ele diz assim, se você sofre como cristão, não se envergonha disso, versículo 16. Não é porque sofrer como cristão faz parte desse sofrimento como cristão. Jesus fala isso para a gente, exatamente reafirmar a verdade da fé, a verdade do Evangelho, a verdade do amor de Deus, a verdade do compromisso de Deus conosco, a despeito do que a cultura, muitas vezes cínica, muitas vezes relativista, afirma em contrário, né? Lembrando aqui, reforçando, gente, não é? Eu não estou dizendo que a cultura como um todo é ruim, não é? Só reforçando. O que eu estou dizendo é o seguinte, há sim muita coisa no mundo da gente que não é bom, E a gente precisa dos óculos do Evangelho para poder enxergar corretamente e discernir o que é bom e o que não é. É disso que a gente está falando, sobre a gente relacionar a fé, que a gente crê, com a cultura que a gente está envolvido. Beleza? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, é sobre a gente lidar com as nossas dúvidas e com os nossos anseios. Então, se por um lado, né, a cultura do nosso tempo, muitas vezes, desvaloriza a fé, desvaloriza o compromisso, por outro lado, como eu falei, né, o que ela oferece em troca, muitas vezes, aliás, sempre, né, não nos satisfaz. Não nos satisfaz. Né? Porque, no final das contas, o que resta para a gente? A gente vai escolher um emprego, a gente vai ter uma profissão, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai casar, vai ter filho, a gente vai ter um tempo de entretenimento, e aí? E depois? Só isso? Acabou? Não é? Como o apóstolo Paulo diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Não tem mais nada? Né? O Evangelho, em contrapartida, né, encontra uma porta gigantesca para a gente não apenas viver a nossa fé com verdade, com profundidade, mas também compartilhar a fé cristã no meio de tantas propostas que a gente tem nesse tempo. Porque o Santo Agostinho, que o Tagore gosta pra caramba, né? Um dos pais da igreja, ele diz exatamente isso. Ele diz que o vazio do nosso coração, que a gente busca preencher tantas vezes com o consumismo, não é? Com cuidado com o corpo, com qualquer outra coisa, não é? Ele só pode ser preenchido por Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus. E aí surgem algumas dúvidas quando a gente fala sobre isso. Né? Uma delas é a seguinte, poxa, Diego, olha só, esse negócio aí de evangelho, de fé, de igreja, tá, isso aí acabou, cara. Isso aí acabou, isso aí tá fora de moda, isso aí não faz mais o menor sentido, isso aí tá desconectado da realidade que a gente vive hoje. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso. E, gente, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A fé cristã, ela tem 2000 anos. E no nosso tempo hoje, você vai pesquisar vai ver qualquer pesquisa no Google, né? O evangelho só cresce. A palavra de Deus só cresce, o cristianismo só cresce. Né? Há um livro de um autor que eu não me recordo o nome agora, que chama A Próxima Cristandade, em que ele fala exatamente sobre isso, como o evangelho e a fé cristã, ela saiu ou migrou, não abandonando, mas ela avançou do hemisfério norte
para o hemisfério sul. Então, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, o crescimento da fé cristã na Oceania, né, na África e na América do Sul é exponencial. O evangelho só cresce. Né? E é muito legal ver isso num tempo em que as coisas ficam muito rápido fora de moda. Então toda hora sai um Galaxy novo, sai um iPhone novo, toda hora sai um carro novo, toda hora sai uma edição nova dos livros que a gente gosta, né? A roupa, essa roupa é do verão passado, é do outono passado, é só assistir lá O Diabo Veste Prada com a Anne Hathaway, né? E a Meryl Streep, que a gente tem uma aula sobre, né, o que está em moda e o que está fora de moda. E tem gente que acha que com a fé cristã acontece a mesma coisa. Não acontece. Sabe por que não acontece? Porque a despeito de todo do nosso aparato tecnológico, né, do nosso Bluetooth, da câmera, da banda larga, do celular e de tudo isso, né, duas necessidades ainda estão pulsantes dentro de mim e dentro de você. A primeira é a necessidade de uma vida que faça, né, de vida, de viver, de esperança, de expectativa. Isso tem a ver, isso é importante para adolescente, isso é importante para quem está em meia idade, o jovem, para quem está um pouco mais velho, para quem está idoso. Todos nós temos sede de vida. De vida. E não apenas de vida, mas de vida com sentido. Não é como diz o Titãs lá na música Comida, se não me engano, né? A gente não quer só comer. A gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer sentido. A gente quer sentido para a nossa história. E o cristianismo oferece isso. Oferece isso. Enquanto a cultura muitas vezes nos oferece coisas que são paliativas, momentâneas, temporárias, a fé cristã oferece vida e vida abundante, aqui, hoje e no futuro também. A fé cristã nos permite que a gente olhe para as nossas amizades, para os nossos compromissos, para a nossa família, para os nossos amigos, né, para o nosso namorado, para a nossa namorada, e desfrute dessas relações com profundidade. Com profundidade. Não é? Então, essa é uma primeira questão. O evangelho nunca saiu de moda, né? Até porque quem está por trás do evangelho é o próprio Deus. É o próprio Deus que nos cria, que nos sustenta, não é? Que não vende a última verdade, mas que comunica para mim e para você o seu amor e o seu cuidado. Não é? E aí a gente vai caminhando para o final, porque uma dúvida que surge também quando a gente fala sobre o evangelho fazendo sentido para a nossa própria vida, né? E sobre as dúvidas que a gente tem, a gente pensa também nos nossos amigos. Poxa, Diego, mas o evangelho não faz a mínima diferença para os meus amigos. Aí a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas virtudes. Então, Deus vai tratar com cada um de uma maneira diferente. Para uns, a conversão, né, a proximidade de Cristo vai ser assim, no estalar de dedos. Para outros, não, vai ser um pouco mais demorada, um pouco mais difícil. O que é importante aqui é a gente, em primeiro lugar, colocar diante de Deus não apenas as dúvidas dos nossos amigos, mas as nossas também. Né? Os receios que a gente tem, as inseguranças que a gente tem. A gente contar isso para Deus. E fazendo isso, na caminhada, a gente compartilhar com os nossos amigos também, com a nossa família, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem aprendido sobre Deus. Então, para a gente concluir, né, eu quero dizer algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, né, não há problema nenhum, não há crise nenhuma a gente afirmar a nossa fé. A gente afirmar a nossa fé em Cristo, a gente afirmar a palavra de Deus como fonte de segurança, de alegria, de esperança para cada um de nós. Eu não preciso atacar ninguém para fazer isso. Eu não preciso diminuir ninguém para fazer isso. Eu não preciso abrir mão dos meus amigos, das minhas amizades, dos filmes que eu gosto, dos livros que eu leio. Nada disso, nada disso. Né? Pelo contrário,
A partir do momento que eu me aprofundo no meu relacionamento com Deus, eu sou capaz de olhar com muito mais amor, com muito mais compaixão aqueles que, nesse momento da história, discordam de mim, pensam diferente de mim. O exemplo de Jesus é extraordinário nesse sentido, né? E aí a gente pensa agora, né, como é que isso está sendo na nossa própria vida? Será que a gente tem andado seguro em relação à nossa fé? Será que a gente tem compartilhado a nossa fé? Né? Isso são exames que nós precisamos fazer no nosso próprio coração, porque todo mundo precisa do Evangelho. Como a gente canta, né? Todos necessitam de um amor perfeito, todos necessitam de graça e de esperança, todos necessitam de um Deus que salva. Diego, mas eu mesmo tenho dúvidas. Nós podemos colocar essas dúvidas diante de Deus. Nós podemos compartilhar. Né? Diego, eu tenho dúvida em relação a isso, eu tenho receio em relação àquilo, não há problema nenhum. A gente pode confiar em Deus e a gente pode confiar na sua palavra. Eu tive um professor que ele é doutor, na verdade pós-doutor em teologia. Ele fez o pós-doutorado dele na Alemanha, na Espanha, na Universidade de Salamanca. É o Carlos Alberto Pires. Ele é professor lá no Seminário Batista, aqui na Tijuca. Né? E aí, às vezes a gente, primeiro semestre de aula, a gente discutindo sobre racionalismo e todos aqueles ismos ali dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e a cabeça da gente viajando, e aí, o que é verdade? Né? E ele, um pós-doutor, uma pessoa muito estudada, muito preparada, ele disse pra gente, olha, pós-doutor em hermenêutica e em história da igreja. Fiquem com a Bíblia. Na dúvida, fiquem com a Bíblia. Porque a Bíblia nunca vai enganar vocês. A palavra de Deus nunca vai enganar vocês, nunca vai iludir vocês. Então eu carrego essa experiência comigo. Foi a experiência que o professor Pires compartilhou com a gente lá no seminário. E eu espero que seja bênção para você também. Não é? Nas suas relações, com os seus amigos, com a sua família. Não é? Mostrando, em primeiro lugar, que nós não somos super-heróis. A gente foi acolhido por Deus e pelo amor dele. Né? E aí a gente compartilha isso. Quando a gente fala de evangelizar, de pregar, de anunciar o amor de Deus, primordialmente o que a gente está falando é isso. Aquilo que Deus fez na minha vida pode fazer na sua vida também. É isso que ele nos conta na palavra dele. Que Deus abençoe você e te ajude a cada dia a aprofundar a sua fé e a sua relação com Deus. Né, lidando com criatividade, lidando com sabedoria, com a cultura ao nosso redor. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Valeu, gente. Beijo.